A doação de órgãos é um ato de amor próprio e de amar o alheio. É um ato de contínuo da vida. Não tenho porquê de ter qualquer tipo de medo. Se você doar um órgão para alguém, ou a tua família provavelmente pode também fazer isso quando desencarne, ou em vida, você doar um rim, uma córnea, que seja. Não apenas pelo sentimento de doação racional, mas por todo o expressismo e pelo quantum de energismo que foi dispendido naquele ato de amor à vida. Não só tua, mas de um desconhecido, ou do alheio. Todo o macrocosmo é incongruo com isso. Certamente, se for um parente que desencarnou num acidente, ou em qualquer tipo de acontecimento que os carnados que aqui ficaram possam ter como lamentável. Tragédia. No plano espiritual, os órgãos deles vão ser destacados como uma estrela que brilha no corpo astral. Está respondido. Boa noite. Boa noite, como vai o senhor? Continuo mesmo. Graças a Deus. Graças a isso, Deus. Quando eu Quando... digo isso, essa fração de mim que está fora e a fração que está dentro. Eu creio em Deus, mas é um pouco diferente. Fale, rapaz. Quanto das suas escolhas são compulsórias pelo trabalho necessário e quantas são por vontade sua? Hoje, eu posso lhe dizer, que não foi sempre assim, que o que tu chama de vontade compulsória era quase que aleatória aos egos e às consciências extremamente niveladas, que me seduziam pelo que eu ouvia e me mantinham pelaquilo que eu apenas avistava. Hoje, que não me faz melhor nem superior a ninguém, eu não me conduzo mais pelo que vejo, nem muito menos pelo que escuto. Eu apenas analiso o que posso enxergar. Eu apenas começo a refletir muito pelo que posso escutar. A dedução absoluta e a reflexão, a autoanálise, as acepções e concepções são totalmente minhas. Isso não me transforma soberbo nem superior às coisas que me rodeiam, mas me fazem valorizar o meu amor próprio, a minha satisfação, como um Deus consciente e ciente da minha própria vida, mesmo sendo em outros planos. Está respondido. Certo. As suas habilidades como mago influenciam nos lugares que o senhor normalmente está por conta das atividades necessárias? Quando eu venho nessa transfiguração de criptros, eu muito pouco fico na terceira dimensão. E também não fico propositalmente no sentido de idealizar a minha estadia na quarta dimensão conhecida por vocês. Eu fico em dimensões paralelas, não humanas. Ou conhecidas como humanas. Eu estou tentando dizer que, como criptros, eu não influencio a minha estadia, a minha frequência, a minha persona aqui. Continue. Aqui na terceira dimensão. Uhum. Um espírito recém-desencarnado habita qual dimensão?
Depende das propriedades vibracionais que ele se encontra. Depende o que ele nutre como real, ou como senso de realidade. E esse senso de realidade não é só intelectualizado, ele é sentido e ele é percebido pelo modular das suas emoções, ou em desequilíbrios, ou em harmonia. Se for em desequilíbrios, ele vai variar entre o que vocês conhecem por quarta dimensão, e assim todas as fantasias da terceira dimensão, em forma, modo e jeito, fixas, hão de sumir, e hão de clarear a sua visão astral para as pairagens, bonitas ou feias, da quarta dimensão. Você entende isso? Sim. O que pode ser útil saber para que vá se definindo a vibração antes mesmo de fazer essa transição? Hoje, você teve uma conversa com o Benedito de Aruanda. Sim. Ele atua na terceira e quarta dimensão, que vocês conhecem, os carnados ou desencarnados. Eu atuo numa dimensão intervalada, como intervalo, da quarta dimensão a outras não conhecidas por vocês, que eu posso chamar de buracos de minhoca, ou frequências elementais. Respondendo a sua pergunta, a pedido do senhor Tiriri, antes de eu lhe responder, se o ser humano, independente de ser espírita ou não, conscientizar-se do seu estado de energia, eu vou falar de energia porque ninguém é obrigado a acreditar no espírito eterno, ou que é um espírito, uma consciência vagar, ou a vagar pelo eterno infinito. Mas como energia. E se é uma energia, momentaneamente ela se concentra na matéria. Se essa pessoa acredita em forças espirituais, crê na espiritualidade, tudo isso que ela vê é apenas uma montagem do seu estado de consciência, do seu momento de permanência, de certeza ou de razão, de acepção ou de concepção da autorrealidade interna que vivem coletivamente milhões ou bilhões de graus de consciências que assim entram em concordância vibracional. É vocês que criam tudo o que há de materialidade. Você entende? Tudo que há? Tudo o que há. Mas quando eu falo isso, para vocês entenderem, vocês precisam, no mínimo, compreender que o que é real para vocês palpável pode ser um sonho ou simbolicamente correlacionado a um sonho a outros espíritos em universos paralelos. Talvez a tua realidade física seja o que há de mais abstrato para outro. E talvez o que há de mais abstrato para outro seja tão rígido e sólido como uma pedra. Uhum. Eu vou tentar falar no nível mais simples, à vontade. Então, tá, posso continuando aqui. À vontade. A evolução da pessoa no momento em que ela tem diante dela a possibilidade de escolher por amar ou odiar alguém, esse momento faz muita diferença a longo prazo se ela conseguir fazer o que ela acha certo? Tanto no amor como no ódio? É. A sua pergunta já é uma resposta. Sim. Dentro do dualismo pode fazer a diferença do que vocês chamam de paz e de inferno íntimo. A tua vivência e estadia nesta matéria densa, corpo físico, é o chequinho, é a passagem para um pedacinho
de uma vibração da quarta dimensão. Para ficar mais simples, se tu fores justo, bom, amoroso e zeloso consigo mesmo, o seu pedacinho da quarta dimensão será nos céus. Se tu fores o contrário, o térreo da mesma quarta dimensão será o teu inferno. Tudo depende do teu padrão de consciência consigo mesmo e de ciência do que seja realidade e fantasia no teu ato de amar, por si mesmo e por si próprio. Eu procuro não dar muito sentimentalismo às minhas palavras, mas pergunte. Quando uma pessoa diz eu preciso saber a minha história como espírito, conhecer as minhas outras encarnações, quanto mais eu souber sobre mim mesmo, mais fácil eu consigo entender a minha jornada e fazer minhas escolhas. Nós entendemos que existem várias formas de carência. As pretéritas, as retróritas e as futuras. Mas se um indivíduo quer saber quem foi, da onde veio, saiba primeiramente o que ele é no agora. Porque muitas vezes as bagagens que tu traz do passado pode ser um contrapeso na sua consciência. Ou pode ser um sobrepeso na sua aparência em persona de hoje. Enquanto uma pode tender ao você a se desequilibrar e cair para os lados, prejudicando as suas emoções, sentimentos ou pensamentos, outra, talvez, como um peso, pode lhe achatar, criar lacunas, como também pode acontecer, nas raras vezes, algo de vida passada vir como um gás hélio e lhe deixar mais leve, mais ativo, mais redivivo na sua vida. Mas para isso acontecer, o ser humano que auto se descobriu a mais no passado deve ser dono do seu presente e detentor ciente dos passos do seu futuro. Continue. Essa Dono de ciência... si. Tá. Dono de si mesmo. Quanto que o senhor percebe as nossas práticas culturais estão nos deixando ignorantes para as responsabilidades diárias? Não existem ignorantes. Existem seres humanos que se auto-ignoram. Ignoram o que vem das suas entranhas, da profundeza ou do profundo do seu ser. Todo ser humano que vive na sua autoanálise superficial vive a vida de uma forma supérflua. Todo ser humano que se aprofunda dentro de si mesmo assegura-se na vida com maior propriedade, com os pés firmes no chão. Continue. Como vocês estão sentindo-se, é que faz a diferença. Porque se você dá sentido sentindo-se e ao mesmo tempo intelectualizando, você pode cair, não é impossível. Mas o grau de possibilidade se fará muito mais menor de que aquele que não se sente e vive se atirando para os lados ao léu. E mal raciocina por si mesmo. Eis o ser humano que provavelmente trocará o norte para o sul e o leste para o oeste. O quadrado para ele se transformará em um triângulo e o triângulo se transformará em um redondo. Cego que provavelmente será guiado por outro cego. Pergunte. Como saber o nosso nível de cegueira? Equivale ao teu nível de autossatisfação. Por quem você é, não como você está. E essa autossatisfação é por quem você é em interagir. É por quem você é como pensa.
É por quem você é como sente. É por quem você é como se emociona. Não é por quem você está conforme os outros desejam ou conforme as consequências e as influências externas assim o moldam, porque você se deixa, ou assim o montam, porque você assim se convence ou deixa se convencer. O ser humano, próximo da grande realização íntima, é que não deixa ser-se dirigido, e nem muito menos faz sacrifício para dirigir o outro, mas é o ser humano que cada movimento que dá, ele é dono da razão que assim o faz. Ele é senhor do sentimento que assim ordena, e ele é o Deus, em emocional, equilibrado e harmônico, que assim mantém-se, assenhorado-se da sua própria vida. Isto é um estado de consciência profundo, e por que não dizer também do ego, mas que são orientados não pela externa aparência, que são adoutrinados, não dominados, que são induzidos e inspirados pelas propriedades que vêm da alma, do seu eu ou da centelha de Deus interior. Pergunte. Qual que é o limite da indulgência que se deve expressar para com as imperfeições alheias? A indulgência perante as imperfeições alheias. O ser humano que se tem, nesse senso profundo que eu acabei de falar, que é uno e único, iniciando-se pela sensibilidade, o que já foi falado anteriormente por Benedito de Aruanda, pela autossensibilização. Certamente ele não precisará nem ser indulgente, pelo intelecto ou pela razão. O senso em concordância com a vida alheia assim já o faz, porque assim naturalmente ele já se mantém. Em paz de espírito, ao ponto de não se aborrecer, não se contundir, não se embrutecer com as mazelas momentâneas posturais alheias. Porque ele entende, sentindo, e compreende, raciocinando, que tudo é um momento, perante um tempo maior, perante a evolução. Isto não quer dizer que ele não vai dar bola, que ele não vai dar importância, mas ele vai dar sim valor à premissa da vida, na concordância de amar-se apenas. E no mínimo, se ele não consegue amar o outro incondicionalmente, que respeite o momento alheio, impondo a condição a si mesmo de não julgar, de não condenar, mas também de não se deixar levar pelas fantasias e ilusões, pelas amarguras e sofrimentos. A rocha que vocês devem pisar é a rocha do alto silêncio e da quietude provinda da alma. Ela dará força às palavras do ego e dos graus infinitos de consciência a não proferirem qualquer tipo de maldizer, de julgamento, de condenação, porque todo aquele que não é indulgente é escravo das suas maledicências. Escravo das suas maledicências. Então, Pense nisso, meu amigo. Pense nisso. Continue. Jesus falou que não é aquilo que entra na boca, mas que sai dela. O senhor pode explicar, olhando... Eu falei a mesma coisa, só que diferente. Isso. Olhando se não é o que entra, é o que sai pela boca, se todas as vezes que as tuas maledicências saírem, qual polaridade está sendo exalada? O bem ou o mal? Negativo. Agora, se você não nutre maledicências, não tem o porquê de você buscar ser indulgente. Você já é nato, a pura indulgência, pelo respeito que se faz mutuamente. Isso é um estado de essência.
que pode ser buscado e, por que não dizer, galgado, com estudo e autorreflexão. Você pode ler pilhas e pilhas de livros, mas se você não sentir-se lendo-os, provavelmente a indulgência se fará distante, porque ela é muda. Ela não fala. Ela é invisível. Você não a percebe. Mas a probabilidade das pessoas notá-la em você através das suas palavras vividas e convividas, e através das pessoas lê-las em você e visualizá-las pelo que você é e como você vive, se faz notória, se faz na admiração, não na pontuação e na dedução de como você está, mas na admiração e na contemplação que pode ser mútua, e assim permita as energias boas daquilo que você é, intimamente. Continue. Então, passando um panorama, como quem percebe que aquilo que sai da boca que contamina, fala um pouco dessa contaminação e os graus de profundidade ou peso que ela pode causar para a alma e depois para o espírito desencarnado. Para a alma em si, nós entendemos que existem várias conotações ao que é a alma. A conotação que particularmente eu me utilizo nesse medianeiro é a manifestação do espírito no corpo físico ou num corpo mais densificado, perante uma realidade coletiva e perceptível, notada, percebida a esta mesma coletividade. De uma forma simples, é assim que eu vejo. Não estou pontuando o que é certo ou errado. É minha forma de ver. Eu não vejo a alma com defeitos. Eu vejo a alma com propostas. Propostas não é defeito. Propostas é algo imposto, não é algo incisivo nem agressivo. E a única coisa que ela expõe é vida, oportunidade. Agora, as imposições vêm do ego e do grau de consciência, e as colocações em graus de como consciência e ego se automodular e se adaptar, vêm dos anseios da mente humana, vêm dos anseios da tua mente. Você entende, rapaz? Sim. Então, se esta mente é pedinte, e ela não se sacia com as informações, é óbvio que o ego tem uma tendência de ser mais agressivo e incisivo nas suas colocações, procurando destaque. E assim, perante a sua postura, o seu grau de consciência pode ser tanto dentro do dualismo, letárgico, gélido, ou agressivo, impulsivo, e por que não dizer também incisivo, em algumas posturas e em algumas viciações. A sua pergunta é bem pertinente e também interessante, porque são muitos graus de consciências e de ego. É impossível calcular a dor de cada ser humano. Mas o amor, para calculá-lo, nessa esfera de uma forma perfeita, de uma forma simbólica, deveria, e de uma forma simbólica, deveria, no mínimo, não todos vibrar na mesma sintonia de mente, ou de consciência, ou de ego, mas a satisfação se fazer plena em todos. Porque nem mesmo a satisfação é algo que pode colocar um termômetro e dizer: a sua é mais calorosa, a sua é mais envolvente. Como também, invertendo, o seu medo é mais temoroso. A sua culpa escraviza mais. Como também a sua felicidade se compraz com todo, ou a sua tristeza lhe prejudica nas profundezas. Você me entende, rapaz? Se existe um juiz perante esta terra, se chama a sua consciência. Ela é implacável, porque ela você não desliga.
Se existe um desfrute deste julgamento, é seu ego. Ele é viciado. Se existe um qualificar de para onde você vai, se vai ser um presídio ou se vai ser uma milícia espiritual, é sua mente que faz. Está respondido. Quanto que um vício emocional, ou seja, as coisas que a gente tem no sentimento, no coração, e quanto que um vício psicológico, as coisas que a gente pensa e fala, pode influenciar a alma, ou seja, a gente enquanto encarnada, a consciência encarnada, e depois também no pós-morte, quanto que isso pode influenciar, ou seja, pesar na vibração dela ou não. Tem duas palavras que já foram utilizadas pela outra entidade que aqui estava há poucos momentos, Benedito de Aruanda, vibrando sobre o psiquismo deste médium Edson, que se chama posse e submissão. Eu procuro usar medo e culpa, mas se quiseres usar posse e submissão. A posse e a submissão causam isso que você acabou de falar. Causam não essa emanação, mas esta expansão para outra dimensão. Esta expansão não de consciência e nem de transparência do que é, mas de agressividade de como está, ou de como se faz em estado da mesma consciência e do mesmo ego. E se como se faz em estado é sinônimo que não evoluiu, continua o mesmo. Do que nutre, de como percebe, de como concebe. O real, que assim se faz um instrumento em instrumentação, como a Sencryptus. Um instrumento de instrumentação, se levarmos em termos de consciência e de ego, é alguém que é dirigido, movido pelo ambiente. Não é alguém que desfruta dirigindo-se no ambiente que está. Você entende? Sim. Se as pessoas escutarem, não para aprender algo comigo que eu não estou à altura, mas para sentir-se, creio eu que vão entender de uma forma muito mais aprofundada. Pergunte. A oração, ela funciona como uma magia de limpeza? Se levarmos em todo o processo de magia, dentro da terceira dimensão, e até mesmo em algumas escalas vibracionais da quarta, a oração é um dos atos mais poderosos. A verdadeira oração ela é vivida. E se ela é vivida, ela é nutrida. Se for uma oração, como um decreto, ou qualquer tipo de algo em palavras decorados, mas que seja sentido, faz o mesmo efeito. Ladainhas, conjuros, não importa. Envolve a tua intenção racional, envolve a tua emanação do que você é, consciencial. Ser, em essência. Por que consciencial? Porque a tua centelha de Deus é indivisível. Agora, o teu grau de consciência é teu. O teu ego é teu. Você me entende? Sim. Ao ponto de dizer que muitas vezes as pessoas num ato magístico não fazem, não proferem qualquer tipo de palavra. Algumas dançam ou gesticulam, que seja a forma que for. Mas se seu âmago alimenta o contínuo, objetivado pelo seu raciocínio e moldulado
pela sua emoção e sentimentos, certamente você não vai ser um manipulador que é manipulado. Mas você vai ser um condensador que direciona, que manipula também a matéria em várias graduações, junto com outros espíritos ou consciências afins. Lei de sintonia. Magia é algo muito vasto e, ao mesmo tempo, muito simples. À vontade. Às vezes, ouvimos que certas palavras ditas na sequência apropriada, ela consegue condicionar a energia e direcioná-las. Ela consegue coagular. Isso. E transmitir, é isso? É. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como mago, isso se chama autossugestão, para quem profere. Agora, no momento que você profere palavras magísticas, entenda que você está proferindo algo que talvez seja inaudível, de uma forma que quem escute entenda, principalmente pessoas de outras religiões ou filosofias, espíritas ou espiritualistas. Mas se falarmos de magia e de várias dimensões, muitos espíritos percebem as tuas palavras não como um português, mas simples como uma sinfonia, como notas musicais. Então, palavras mágicas no plano espiritual são como notas musicais, como uma sinfonia. O cosmo, em várias dimensões, se molda, se condensa ou entra em fluidez por música. Então, as palavras contínuas, ritmadas, são como pausas de notas musicais. Isso é magia. Mas para vocês entendem como palavras. Não tem problema algum. Você me entende? Sim. Quando temos um objetivo em mente e queremos utilizar da magia para ou cortar caminho ou facilitar a conquista, podemos constranger os espíritos menos evoluídos a fazer nossa vontade? Todo e qualquer ato na terceira dimensão, não necessariamente necessitando a magia, como vocês ou você está dizendo ou idealizando, mas pode ser também pela idealização de fazer o mal através de uma mentira, de uma fofoca, algo corriqueiro. Se existe um espírito afim a uma família, que ele se agrega, que não precisa ser um mentor, nem muito menos um obsessor, ele se sentirá agredido também. E por que não dizer até mesmo vibratoriamente também? Está respondido. Se você quiser mais a fundo, sinta-se à vontade. Uhum. Quando eu tenho a disposição de, por exemplo, conquistar um emprego ou passar numa prova de um concurso, qual que é o comportamento adequado outro que a disciplina pessoal de estudar? Quanto pode se pedir ajuda para os espíritos e qual é o mal que surge se eu usar de ameaça ou de processos magísticos, cabalísticos, para forçar um espírito a me ajudar de alguma forma? Tu fizeres hoje uma pergunta que já responde esta que está fazendo agora. Uhum. Mas, vamos lá. Qualquer ato de magia intencionada, preste muita atenção na pergunta que tu fez. A resposta é essa. Qualquer ato de magia. Há consequências, que não necessariamente sejam negativas, mas qualquer ato que despende a energia psíquica, já diz, energia. E essa energia precisa ter uma ressonância com uma manutenção daquele que a idealiza. Senão ela fica jogada aos ventos.
É uma energia que depois que causa o resultado do bem ou do mal, fica como algo coagulado e, ao mesmo tempo, desorientado ou desordenada. Por isso que muitos Exus trabalham no plano espiritual para essa limpeza, nos seus reinos, nos seus pontos de força, nos seus tronos. Como vários graus de consciências assim dizem, aceitam e têm como verdade. Não contesto isso. É uma verdade. Criptros. Em qual momento eu devo recorrer a um ato magístico para arranjar um bom trabalho, abrir os meus caminhos? Se tu tens sintonia, a tua fé ou crença crama isto, procure um lugar sério, que tenha mentores responsáveis. Certamente a grande maioria das tuas situações é você requadrar a sua frequência e sintonia, que já é o maior ato de magia que tu podes fazer em qualquer existência, seja no corpo físico ou no plano espiritual. Porque nenhuma magia mantém a sua frequência alta se você não quer. E nenhuma magia abaixa a sua frequência, se assim você não se faz, e se assim você já não é. Frequência baixa. Isso já explica a metade, ou já lhe responde a metade de sua pergunta. Mas, criptros, eu quero fazer um ebó. Quero fazer um abrimento de cruzeiro, eu quero acender uma vela numa igreja. Eu quero emantar para Buda. Eu quero rezar para o Espírito Santo. Não importa. Energia é energia. Se tu tiveres a frequência como merecedor, assim se faz. Você conquista. Se tu não alimentar essa frequência como merecedor dentro de você, que não é a magia que vai lhe graduar a isso, merecedor ou não merecedor, mesmo que tu conquiste um trabalho, outras coisas ao redor da sua vida hão de ser negativadas, porque o negativo do não merecimento, do não sustentar o que você proferiu como um ato magístico, não se faz, porque não existe. Você apenas pediu de boca para fora. Você não sustentou para dentro. Por isso venho dizer do Cristo. Não é o que entra, é o que te sai pela boca e que te polui. Entende, rapaz? Sim. Seria inconsequência minha dizer que é errado fazer atos de magia. Não. Eu já toquei no outros diálogos sobre isso e continuo falando a mesma coisa. A maioria das pessoas fazem, na Umbanda, um tipo de magia, que não é melhor nem pior. Se dá efeito benévolo, é o perfeito para o momento. Correto? Sim. Sim. Agora, se eu classificar a magia da Umbanda como superior à oração do evangélico, o mantra do budista, o decreto dos mestres ascensionados, ou conjuro, ou seja, como queira, eu já me torno errado. Não só agora, mas sempre. Energia é energia. Porque se um espírito graduar o teu merecimento, ele já está de uma forma calada, mais ativa, graduando o merecer de felicidade ou de alegria na tua vida. Ele é dono da sua existência? Lanço essa pergunta a todos. Pergunte, à vontade. As pessoas perguntam o que é merecimento, como se conquista, e Eu já respondi sobre isso, mas eu respondo outra vez. isso, de outras formas, assim, quem não Ninguém entender... gradua o seu merecimento. Uhum. O seu merecimento é a manutenção da tua vibração. A maioria do ser humano hoje não consegue se acordar de um jeito e dormir da mesma forma. Se isso é auto-merecer-se, vocês só estão dando nome para sadomasoquismo.
Você prestou atenção, rapaz? Nossa, sim. Agora, se a pessoa se acorda de manhã e consegue se manter até dormir, mesmo com os embates e com as dores, mas consegue manter-se. Ninguém está falando aqui, nem muito menos eu, para as pessoas serem uma pedra, não ter sentimentos. Não é isso. Mas que não se corrompam, porque dentro de si são alegres por si mesmas. São firmes como a rocha e, ao mesmo tempo, leves como uma pétala de flor. Não precisa agredir o alheio para justificar os seus medos. Não precisa submeter ao mesmo alheio para matar e suprir as suas carências ante a todos que estão a seu meio. Uhum. Quando me procuram sobre pragas, exemplo, praga de pai, de irmão, de algum familiar, sobretudo no momento de raiva, ódio, me perguntam se pega, mas é o que o senhor disse, é a força do pensamento e a emoção dirigida, né? Você já respondeu. Pega. Uhum. Pega, porque a força do pensamento, a emoção, o sentimento e é o teu expandir direcionado, seja com raiva ou com amor. É a mesma coisa você fazer uma pergunta de um estranho rezou por mim com amor. Pega, Críptoros, pega. Um desafeto me desejou um mal. Se o mal vibratoriamente reside na sua vida, calada, mas nutrida, ele não vai ser fortificado, ele vai ser acionado. Ele só vai abrir a casca da ferida, porque o maltrato já se faz. Presente, incrustado nos teus pensamentos, sentimentos e emoções mais íntimas, nutridas, não proferidas no dia a dia. Está claro agora? Uhum. Sim, senhor. Aí eu reitero, isto é amor próprio ou é sadomasoquismo? Alguém é culpado? Alguém lhe julga? Cuidado, todo o espírito de luz que lhe julga, todo o espírito das trevas que lhe ordena, a princípio os dois fazem o mal, mas também, a princípio, ambos são mais sofredores de que você, que chora. Uhum. Continue. Quando a gente faz algo e se dá conta que se enganou, errou, o arrependimento soluciona? Faz-se a mesma lei do nutrir. Senão, é bafo quente jogado para fora. Podre, fingimento, conveniência, falsas aparências. O verdadeiro arrependimento, ele é convivido e nutrido. Você vive e convive perdoando-se apenas, não cometendo o mesmo erro, não só em pensamentos, sentimentos e emoções, mas no interagir com seus semelhantes. Isso é a borracha segura que vai apagar no passado a gravura mal feita que tu mesmo fez de ti mesmo. Vai eliminar e desintegrar o demônio que tu mesmo criou. Ou, se esta borracha não ser usada, ele só vai se agravar como um câncer, saindo do teu passado, dominando o teu presente e lhe esperando logo ali à frente, ao teu futuro. Pergunte. Então, basicamente, só se arrepender não adianta. Tem que consertar também o que estragou. Tem que vivenciar o conserto. Uhum. Vocês são seres que se repetem muito. Você acha que só não pensar negativo resolve tudo? Porque no momento que tu pensou negativo, tu interagiu negativamente. A quem é muito dado, muito é cobrado. Se te deram pensamentos, sentimentos e emoções, e na hora de fazer um mal,
de exercer e exalar o veneno da maledicência. Você se providenciou de pensar negativamente, de guardar sentimentos negativos e de se desarmonizar toda hora por emoções confusas e difusas. Você acha que é só através de orações decoradas e pensamentos bons que você há de consertar o estrago que está feito dentro? O que mais nós vemos são falsas pepitas de ouro com brilhos que cega e cegam a si mesmo. Falsos diamantes que nada mais são de que pedaços baratos e reles de vidro, porque vivem se cortando por dentro, mas querem brilhar por fora. O brilho de um verdadeiro diamante e o valor de uma pepita de ouro é das propriedades que se fazem reais e naturais por dentro. Continue. Quando se fala em mau funcionamento e se fala aquilo que está dentro, o que vem à mente são órgãos e a pergunta é sobre doação de órgãos. E a gente vai entrar num outro contexto também que diz assim, bom, se algo estragou é porque a fonte que servia à alimentação daquele órgão já estava desajustada. Como é que fica no caso de um órgão que para de funcionar por razões próprias da fonte e aí é substituído por outro? Você está cedendo o que lhe emprestaram. Se lhe emprestaram, você está doando o que nunca foi seu. Uhum. Dentro dos estudos espiritualistas, todos os órgãos são formados pela frequência e a junção da coesão subatômica molecular, eu vou usar um nome simbólico, espero que me entendam, das partículas virtuais do plano astral. É assim que vai se reconstituindo, através do coito energético entre um homem e uma mulher, do espermatozoide e os óvulos, correto? Sim. E nasce a embrionária vida. Você me entende, rapaz? Sim, senhor. Mas antes disso, não existe nem a esperma, nem o óvulo, apenas a energia, a consciência, ou, se quiseres chamar de espírito, ou um reflexo do espírito puro que se faz também numa outra dimensão que vocês conhecem por plano astral. Para ver esta conjuntura, necessita de toda a história pretérita, passada e futura, de uma forma quântica daquela consciência. Isso só pode ser somado pelo grande arquiteto, macrocosmo. O que eu estou tentando dizer com isso? Todos os órgãos físicos vêm através da conjuntura de todas as frequências que circulam um globo e que circulam como uma cebola as subcamadas e camadas vibracionais de dimensões que aderem-se, que atravessam, que permeiam o mesmo globo mais densificado, que no caso é o planeta Terra. Você me entende? Sim. Se isso ocorre, muitas doenças do passado foi atitudes alimentadas e sustentadas e nutridas por este mesmo passado, que reflete num órgão, no teu presente, que se faz como um alarme, dizendo, pare, deixe disso. Prova disso que nós sabemos que existe a medicina do Oriente. Os chineses estudam muito isso. Você me entende, rapaz? Sim. Eu guardo muito raiva dos vizinhos que me prejudicam. O meu rim dói. Eu tenho pedra.
cálculo renal. Você guarda a raiva do externo, mas se estudarmos com olhar frio, não calculista, você alimenta a raiva no teu interno. O que os outros têm a ver com isso? Se o concepto e a acepção do real e realidade de nutrir é tua, não é do outro. Eu lhe peço cusas. A pedido do senhor Tiriri e Exumaré, eles pediram para mim, antes de responder, levar para esse lado. Por favor, Sim. me desculpe. Sim, por favor. Mas, respondendo a sua pergunta agora perante o teu olhar, a doação de órgãos é um ato de amor próprio e de amar o alheio. É um ato de contínuo da vida. Não tenho porquê de ter qualquer tipo de medo. Se você doar um órgão para alguém, ou a tua família provavelmente pode também fazer isso quando o desencarne, ou em vida, você doar um rim, uma córnea, que seja. Não apenas pelo sentimento de doação racional, mas por todo o expressismo e pelo quantum de energismo que foi dispendido naquele ato de amor à vida. Não só tua, mas de um desconhecido, ou do alheio. Todo o macrocosmo é incongruo com isso. Certamente, se for um parente que desencarnou num acidente, ou em qualquer tipo de acontecimento que os carnados que aqui ficaram possam ter como lamentável. Tragédia. No plano espiritual, os órgãos deles vão ser destacados como uma estrela que brilha no corpo astral. Está respondido. Nossa, falando assim, fica até bonito. Mas não é uma questão de falar bonito, é a verdade pura. Não porque eu estou falando, mas eu agradeço a oportunidade e a confiança. Obrigado. Perfeito. Então vamos É um dizer ato assim. de amor, menino. Sim, claro. Se esse ato de amor causar qualquer tipo de dispêndio energético no plano espiritual, a alma que assim doou, ao ego que se permitiu, ao grau de consciência, então é ilógico Deus permitir que uma faceta que formata um organismo, porque um rim é uma faceta, ele faz parte de um organismo, ele não é o organismo todo. Mesmo que ao dispêndio da vida física, seria ilógico se ainda o macrocosmo, Deus permite, que durante algumas horas uns órgãos se mantenham vivos e ativos de energia, ou pelo energismo quântico dos pranas e das emantações aderidas no mesmo órgão para salvar outra vida, seria ilógico. Mas a lógica se faz na divindade sagrada e divina. No coração de um pai que desencarna, a de uma mãe desesperada que recebe a oportunidade de uma nova vida com seus filhos. À vontade. Certo, vamos, por suposição, dizer que existe uma pessoa que recebeu um transplante de pulmão. Esse pulmão se deteriorou por conta dos hábitos da pessoa. Como é que vocês veem essa pessoa recebendo esse pulmão, todo mundo fazendo todo esse esforço lindo e maravilhoso, e ela continuar com os hábitos dela e também ferrar com o segundo pulmão? Reitero o que eu falei no início. Para aqueles que escutam, analisam, julgam e estudam as palavras. Eu peço isso. Julguem, mas analisem também. É algo emprestado pelo macrocosmo. Faça bom uso. Porque o macrocosmo, ele lhe expõe algo perfeito. E para quem é espírita, muitas vezes, algumas crianças nascem com distúrbios, órgãos já contundidos,
Não há de ser imperfeito? Não. Ele continua sendo perfeito para uma posição não de provas de dor, mas de autoaprovação para aquele ser espiritual, que assim necessita, ele, de ter essa experiência. Você me entende? Sim. E todos que lhe rodeiam também ter essa vivência de autocompaixão e de, no mínimo, ser solidário. Mas voltando à resposta anterior, se essa pessoa fuma ou usa qualquer tipo de outra droga, a não ser o cigarro, com certeza o pulmão que ela recebeu pode ser límpido, limpo e puro. Mas se ela continuar não apenas com vício de fumar, mas com pior vício de que não é ter e não ter amor próprio, ou o corpo há de rejeitar, ou ela viverá muito pouco tempo, não apenas pela rejeição física e orgânica, mas pela rejeição vibratória daquele órgão que já se faz são, porque mas num corpo que se alimenta em podre, porque a pessoa assim se faz estar, por conceitos e por nutrir conceitos conturbados e deturbados da realidade, principalmente da auto e íntima higiene, de manter no mínimo a manutenção do corpo bem e saudável. Continue. Seu Criptros, sabe o que eu queria saber? Pois não, rapaz. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho o meu coração e eu morri. Bonita palavra. Tiriri acabou de dizer que o seu coração é grande. Porque abarca, como o coração de muitas pessoas que estão escutando, o sentimento não racionalizado, mas o sentimento de amor por outros corações que nem se percebem então. Mas continue, o coração físico é seu, eu entendo. Sim. Eu tenho assim meu coração, né, no caso. E aí, pá, morri. E aí eu tenho vontade de doar tudo. Só que não é o caso que todo o funcionamento dos órgãos e do nosso corpo precisa da eletricidade que vem da alma. Então, num caso de um transplante, por exemplo, de um rim, ou pode ser do coração, enquanto ele está a caminho do outro corpo, se isso leva umas horas ou um dia, não sei, quem que está dando alimentação energética se não está mais no meu corpo e não é mais o meu... Entre a intermediação, todos os atos que envolvem cirurgias no plano físico, todos, envolvem algum tipo de assistência no plano espiritual, que vocês concebem por quarta dimensão. Antes de um órgão ser transplantado, há uma probabilidade de 94%, até mesmo, por que não dizer 95%, de já ter havido o transplante do mesmo órgão, mas em tom energético, para que não haja a rejeição. Mas quando nós falamos em tom energético, vamos dizer que este energismo é rico em prana, em energia vital, provinda muitas vezes não apenas dos planetas que magnetizam e banham essa Terra, como o Sol e a Lua e outros, e algumas estrelas distantes, mas também estudamos através da genética, da história familiar genética, tanto daquele que desencarnou, como daquele enfermo que há de receber o órgão. Tudo é muito calculado e estudado. Deus é perfeito. Então, está ali o órgão sendo alimentado pela eletricidade do meu perispírito e durante a troca é alimentado por aparelhos que Durante a troca, muitas das vezes, isso é muito usado numa técnica chamada apometria, aqui no Brasil conhecida.
A pessoa que está sendo transplantada 2 dias antes ou entre o intermediário das horas, ela se sente um pouco deslocada. Ela pode demonstrar calma ou ansiedade, mas provavelmente os corpos já estão desdobrados, independente se ela é espírito ou não. Esse leve desdobramento dos corpos são energizados entre os filetes que vocês conhecem de nádios. Então há uma descarga de energia de uma cota que muitas vezes pode ser 3 vezes mais do comum, na região do órgão que vai ser colocado. Entenda, dos nádios às nádios, seria do corpo mental ao corpo astral, do corpo astral ao corpo do petéreo, e no corpo do petéreo, via nádios chakra, desde o corpo mental ao corpo do petéreo, aos meridianos, que vão se coligar e assim se alastrar como uma teia por todo o sistema nervoso. E assim irrigar e iluminar aonde vai ser colocado este órgão. Então, no lugar do coração físico, provavelmente já tem um coração em molde energético à espera. O coração físico será colocado simbolicamente, para ficar mais fácil, e visualizado pela mente das pessoas, em cima do coração energético. Você entende isso? Sim. Como que acoprado. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a cobrança não é do trabalho espiritual desses espíritos luminosos, mas sim do que tu tens intimamente, como bem viver e conviver, ou mal dizer e alimentar ainda as maledicências íntimas do ego e do grau de consciência e exalar aos seus semelhantes, que nada tem a ver com isso. Pergunte. Então, quando um médico opera alguém e esquece a tesoura dentro, por exemplo, isso pode ser tanto um erro do próprio médium, coisas próprias de vidas passadas, para se consertar, pagamento de conta, como é que... Deus, ou que vocês creem com Deus, e eu repito, eu não falo isso para cutucar, nem para humilhar ninguém. Não. Mas o Deus humano é um Deus muito medíocre, muito fraquinho, porque é um Deus dúbio. Se tu não seguir e não acreditar, ele não te ama. Ou se tu seguir e acreditar e fraquejar, ele te condena. Para algumas mentalidades, ainda esse Deus fraco e medíocre se faz assim. Mas o Deus que eu creio é um Deus de amor, que reside em todos os seres humanos no âmago. E digo, não salte para a frente, mergulhe para as profundezas do teu íntimo. É lá que você vai encontrar a luz que te liberta de todas as travas, de todos os medos e de sensações de culpa. Então este Deus que eu acredito, ele é um Deus do todo. Não é um Deus do umbigo. E esse Deus, ele é perfeito. Ele não cria casualidades. Mas o homem alimenta acasos. Acasos que um profissional, por descuido dele, desatenção do ego e despercepção do grau de consciência, ele esquece, como você falou, uma tesoura dentro de uma pessoa. Esse doutor não é médium, ou pelo menos, não acredita em mediunidade. Mas quem pode dizer que no plano espiritual não tem espíritos praticamente angelicais intuindo a abrir a pessoa de novo? A cuidar do mesmo órgão, da mesma região que ele perdeu a tesoura. Mas vamos dizer que ele é espírita e só se preocupa com a mediunidade que vem de fora. Mas a arrogância se faz lá dentro dele. Se não há sintonia das palavras amorosas de um espírito para você redescobrir a tesoura que esqueceu, a culpa não é do espiritual nem de Deus.
mas a desatenção. O embrutecimento é teu. Porque um médico profissional ou qualquer pessoa que comete um deslize, um erro deste, que não é julgo meu, pode acontecer com qualquer um, mas este qualquer um provavelmente é altamente descuidado e deve ser revisar perante o profissional que disser, ainda mais na área da saúde. Entendemos que acontece, mas também entendemos que é desleixar e falta de atenção. E a falta de atenção não vem pela mediunidade, para quem é médium. Vem pelo alto desleixar da sua sensibilidade, como médium. Pergunte. Reconhecendo a perfeição em tudo, aquela pessoa que está ouvindo a gente nesse diálogo vai saber que não tem por que ter medo, por exemplo, de se inscrever na doação de sua própria medula óssea. Porque não vai. Porque ouve dizer assim, quem fez isso corre muito risco de ficar tetraplégico. Mas se a espiritualidade está acompanhando, não vai acontecer nada que não seja para acontecer. Nós sabemos que a maioria das pessoas que escutam, eu acredito que seria o nome canal, é isso? Isso. Escutam o seu canal, ou este canal, acreditam no plano espiritual. Mas o senhor Tiliri está falando para mim falar nesse tom. Tá. As pessoas que acreditam e desacreditam ao mesmo tempo no plano espiritual. Mas são pessoas que acreditam e vivem dentro do seu âmago, no mínimo respeito à vida alheia, e querem praticar a caridade com seus semelhantes de alguma forma. Doem-se. Respeite as palavras da sua alma. Doe. Não tem problema algum. Independente que acredita ou não na espiritualidade, o que você acredita de bom e de bem, há de compartilhar o teu ato de amor ao próximo. E de respeito à vida. Também. Está respondido. Graças a Deus. Graças Então. a Deus. Desculpa, fala. Bom. Então, seu Criptros, o senhor, a gente já está aproximando do final. Tem alguma coisa que não foi perguntado, que o senhor acha ideal a gente ainda falar antes de terminar? Acredito que todas as coisas por hoje já foram faladas. Homem, conheça-te e a verdade vos libertará. Isso vive fazendo aniversário, não é isso? Sim, senhor. Então que vocês aplaudem dentro de vocês. Mas não assoprem as velhinhas do bom senso. Deixem elas acesas. E não permita que o ego e o grau de consciência infartem. E se fartem de uma forma esdrúxula, com a docificação da tentação de querer ser mais o que não são. Ou o que é. Sejam vocês. Sejam felizes. Sejam apenas seres humanos. Amem-se por si mesmos. E o teu amor próprio fará total diferença na tua vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Até breve. Até breve. E agradeço também a todos os Exus, ao meu querido e amado guardião que aí se encontra e a todos também que estão aí. Ele agradece pela sua intuição e pelo canal que isso se fez. Obrigado. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. A doação de órgãos é um ato de amor próprio e de amar o alheio. É um ato de contínuo da vida. Não tem o porquê de ter qualquer tipo de medo. Se você doar um órgão para alguém, ou a tua família provavelmente pode também fazer isso com o teu desencarne, ou em vida, você doar um rim, uma córnea,
que seja. Não apenas pelo sentimento de doação racional, mas por todo o expressismo e pelo quantum de energismo que foi dispendido naquele ato de amor à vida. Não só tua, mas de um desconhecido, ou do alheio. Todo o macrocosmo é incongruo com isso. Certamente, se for um parente que desencarnou num acidente, ou em qualquer tipo de acontecimento que os carnados que aqui ficaram possam ter como lamentável. Tragédia. No plano espiritual, os órgãos deles vão ser destacados como uma estrela que brilha no corpo astral. Está respondido.